Vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago, capítulo 1 ainda. Gente do céu, esse Tiago tá rendendo, hein? Vocês estão gostando? Como é que tá para vocês? Eu vou te falar que eu tô gostando bastante. Tiago é um dos livros da Bíblia que eu mais amo e odeio ao mesmo tempo. Calma aí. Ele machuca demais. A minha Bíblia ela é toda rabiscada aqui em Tiago, de tanto que eu já li ele, de toda vez eu sou confrontado. E não é tanto em amor, não. Tiago, ele desce além. Tiago ele é acho que na primeira palavra de Tiago eu mencionei isso, que ele tinha um caráter tão pastoral, tão bonito, tão duro, tão firme, que eu olho isso como um exemplo, assim, para... tanto como uma postura de um cristão, como de um homem, como talvez um futuro pastor, né, se Deus assim permitir. Mas tem sido muito especial. Vocês estão felizes mesmo de estar nessa série? O Ramon sentiu que a gente continuasse ainda, talvez por esse mês. Então, nós vamos dar sequência aí ao livro de Tiago. Então, abra sua Bíblia no capítulo 1 ainda. Hoje nós vamos terminar esse capítulo e a partir do domingo que vem nós vamos começar no capítulo 2. Capítulo 1, versículo 19 ao 27. Se eu pudesse trazer um tema para essa palavra, seria evidências de um crente verdadeiro. Terrível. Nós podemos ver na carta de Tiago, desde o versículo 1, né? Aqui, na verdade, esse capítulo que a gente tem estudado, Tiago ele começa trazendo várias realidades acerca do povo de Deus, aquele povo que estava disperso, daquele povo que estava passando por provações, necessidades, estavam em lugares desconhecidos, eles não estavam num momento de conforto, como nós já abordamos aqui, né, anteriormente. Então, ali, quando o Tiago vai falar dessa questão das provações, não era uma questão de se vamos passar, mas sim quando passar, né? Foi a primeira pregação que eu fiz. Então, ele vai alertar e vai trazer para a gente a postura correta em meio a esse lugar de provação, que é um lugar de alegria, aquela postura de alegria em diante das provações. Então, e essa alegria, porém, não é natural, ela vai também exigir o que? Sabedoria, que aí o nosso irmão Ramon também trouxe, o nosso pastor falou sobre sabedoria em meio a essas dificuldades, em meio a essas provações, em meio também às tentações. Então, e aí a gente percebe que provação e tentação, elas acabam caminhando juntas no meio da nossa jornada como cristão, não é verdade? Quantas vezes alguns de vocês estão passando no meio de uma provação e tem uma tentação ao mesmo tempo? Quantos de vocês já passaram por isso? Em toda provação existem portas de tentações. E mesmo em sofrimentos enviados por Deus, podem surgir oportunidades de pecar. E aí que está o grande cerne vamos assim dizer, da carta de Tiago e também desse primeiro capítulo que a gente tem abordado nesse último mês. Então a tentação ela pode ser influenciada por fatores externos, mas no final das contas o fator determinante disso, como a gente aprendeu e ouviu nos últimos domingos, não está fora de nós, mas sim em nós. E aí a nossa tendência com certeza é culpar, a tendência humana é responsabilizar os nossos erros nos outros pela nossa queda. Quantos aqui já não fizeram isso? Cair em um pecado por causa disso, por causa dele. Isso às vezes pode até acontecer, acredito que mais para os casados aqui. Quantos às vezes já não caíram nessa besteira ou nesse pecado de falar assim, se eu errei for por sua causa, se eu fiz isso for por causa disso, o que você fez. Se eu fiz aquilo é por causa que você falou aquilo há 3 anos atrás. Quem nunca fez? Já aconteceu. Eu já passei por isso no meu casamento. Foi o meu trabalho, foi o meu amigo da escola, foi o meu amigo da faculdade,
foi o meu carro, foi o trânsito. Se não fosse o trânsito, se as pessoas daqui não dirigissem tão devagar, eu não estaria irado. Ai, calma aí, o problema está no carro que está devagar ou está no seu coração que está apontando, que está dentro ali do que você está passando, do que você está externalizando? Então a gente sempre é muito tendencioso, nós somos tendenciosos em pecar em meio às provações. Então nós somos tendenciosos e é possível que a gente passe por tentações em meio às provações. E aí, por final de tudo, a gente precisa aprender, e o que nós aprendemos, na verdade, nesse último mês foi a nossa responsabilidade pessoal em cima dessas coisas. Entendemos que se pecamos, não é por culpa das outras pessoas, não é por culpa do trânsito, não é por culpa do governo atual, não é por culpa do meu chefe, do meu marido, da minha esposa, do meu filho. Não, nós estamos pecando e nós pecamos porque a nossa natureza é caída. Então, nós entendemos isso nesse último mês, e no final de tudo nós tivemos um chamado à vigilância, né? Que as tentações, elas virão, meus irmãos, assim como as provações. Então, o ponto aqui não é apenas a gente enfrentar esses momentos, mas sim a forma como nós vamos reagir a isso. E reagir aqui de forma correta, de forma bíblica, de forma temente a Deus, e não deixando com que o nosso coração caído ele seja um tomador de decisão para o que você faz, para o que a gente faz e a forma que nós vamos reagir a esses momentos de tentações e provações. Então, o Tiago aqui no capítulo 1, ele vai insistir que cuidado com a maneira como reagimos às tentações, porque elas virão e nós temos que estar vigilantes. Foi isso que nós aprendemos, né, nesse último mês. E nesse próximos versículos a gente vai ver ainda algumas 3 características de como um crente verdadeiro ele é. Nós vamos ver 3 pequenas coisinhas que vão evidenciar se nós estamos trilhando, se nós estamos agindo em meio a essas provações e tentações de forma correta. Então, vamos lá, vamos ler Tiago, versículo 19 ao versículo 27. Meus amados irmãos, tende certeza disto: todo homem deve estar pronto a ouvir, ser tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por isso, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e vestígio de maldade, recebei de boa vontade a palavra em vós implantada, poderosa para salvar a vossa vida. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Pois, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. Se alguém se considera religioso e não refreia sua língua, engana o seu coração e sua religião é inútil. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado porque a Tua palavra é flecha para o nosso coração caído, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra é viva e eficaz. Te peço que o Senhor fale conosco nesta manhã, que o que for falado aqui possa trazer vida para os irmãos aqui, possa trazer arrependimento e possa trazer alegria também em meio ao caos. Nós te amamos, fala conosco, Senhor, me ajuda para que eu possa
pregar a tua palavra, não pela minha força, não pelo que eu sei, mas sim pelo teu Espírito, Senhor. Abra os nossos ouvidos e a nossa mente, o nosso coração, para que o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, meus irmãos, como eu mencionei agora há pouco, nós percebemos aí nesse capítulo essa dinâmica da vida real ali daquele povo que Tiago escreve, mostrando como que eles deveriam agir em meio a essas provações e tentações. E aí nesses versículos, a partir do 19, na verdade até um pouquinho do 18 ali, eu vou mencionar ele também, mesmo que o Ramon já tenha falado sobre ele. Ele vai nos mostrar algumas características desse povo, como seria esse povo ideal, a forma deles lidarem de forma ideal com todos esses problemas e com todas essas tentações e provações que eles estavam vivendo ali naquele momento. Relembrando, não era um momento fácil, não era um momento propício, mas o chamado bíblico de sempre mesmo que tudo esteja difícil, a gente tem que andar da forma que Jesus andou. Então era esse o chamado para aqueles irmãos naquele tempo. E aí nós podemos tirar algumas conclusões em cima desse texto e até mesmo dessas características. Eu vou separar em 3 pontos. E o primeiro deles é que o crente verdadeiro, aquele irmão que, mesmo em meio à provação, ele passa bem, passa dando glória a Deus e não cai ali naquele momento, ele tem a sua vida centrada na palavra. Então, ali nos versículos 18 e também até mesmo do versículo 21 a 25 vai trazer essa realidade de que nós, como cristãos, nós temos que ter a vida centrada na palavra de Deus. Essa seria a ferramenta ideal ou a característica ideal para que a gente possa olhar para a nossa vida hoje e falar assim, nós somos um cristão, eu sou um cristão verdadeiro. Eu não estou aqui só enchendo linguiça, eu não estou só vindo aqui no domingo para poder dar um checklist no meu schedule da semana. Não, eu sou um cristão verdadeiro e eu sendo um cristão verdadeiro, a minha vida está voltada para a palavra do Senhor. Então é isso que Tiago vai abordar isso nesses versículos. No versículo 18, por exemplo, ele vai falar assim, segundo sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos de suas criaturas. Então no versículo 18 a gente pode perceber que um cristão verdadeiro, crente verdadeiro, ele nasce da palavra. E aqui a palavra é a semente divina. Aqui a palavra é aquela sementinha que vai trazer vida, que vai trazer brilho para aquela vida que estava morta, que vai trazer vida. Aquela vida morta agora ela tem uma semente que está germinando dentro dele. E é a palavra, essa palavra implantada em nós pelo Espírito Santo que vai gerar um novo nascimento. Então, para você ser um crente verdadeiro, você precisa nascer da palavra. Quantos aqui foram nascidos pela palavra? Bem, meus irmãos, isso é lindo de afirmar. Eu sou um cristão, eu fui nascido pela palavra, eu nasci de novo pelo Espírito Santo. E o resultado disso, e que a gente deve se alegrar, é que nós temos agora uma nova vida. Nós temos agora uma nova natureza em Cristo pelo Espírito Santo. E graças a Deus por isso. Então, se você é um crente verdadeiro, você nasceu pela palavra do Senhor. Você nasceu pelas palavras, pelo fundamento da nossa igreja, pelos fundamentos do cristianismo, que é a palavra de Deus, é o Evangelho. E o resultado disso é como eu falei, aquela coisa que às vezes aqueles amigos do trabalho ou coisas assim que às vezes acontece. Quem já passou por isso de, nossa, você é diferente? O que você parece que, eu não sei, acontece, você é diferente das outras pessoas, aí sim, realmente, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, a palavra de Deus está dentro de mim. Por isso que nós somos diferentes, por isso que nós somos estranhos às vezes para as outras pessoas. Né? Então, se nós somos um crente verdadeiro, nós nascemos da palavra, nós nascemos de novo e graças a Deus por isso.
porque agora nós temos uma nova vida e uma nova natureza em Cristo. A segunda coisa, meus irmãos, a gente vai ver que o crente verdadeiro, ele acolhe a palavra. No versículo 21 vai dizer assim: por isso, livrando-vos de todo o tipo de impureza moral e vestígio de maldade, recebei de boa vontade a palavra em vós implantada, poderosa para salvar a vossa vida. Nós podemos perceber que, a partir desse momento em que nós nascemos de novo, nós temos essa nova natureza, nós não simplesmente olhamos para a palavra de Deus e lemos. Porque existe uma diferença entre ler e acolher e aplicar e somente ler. Até mesmo, acho que talvez eu vá mencionar isso depois, mas ele vai comparar essa situação, Tiago vai comparar essa situação com quem olha ali no espelho, né? Como a gente viu aqui nos versículos seguintes. É a ideia de que a pessoa que viu e saiu, ela viu. Mas ela não se lembrou, ela simplesmente esqueceu e foi embora. A diferença do outro, ele viu e acolheu e prestou atenção e esteve atento. Então, acolher a palavra aqui é literalmente olhar, prestar atenção, mas ao mesmo tempo ter um momento de preparação para que a gente possa remover as impurezas e maldades do nosso coração, olhar o nosso interior. A palavra é o lugar onde a gente vê quem nós somos, não é isso? Que aqui, como a gente fala, que nós nos olhamos pelo espelho, é o espelho dos nossos olhos, para os nossos olhos. Então nós olhamos, retiramos todas as ervas daninhas que estão ali no nosso coração, naquela sementinha que foi plantada, perto daquela semente que foi plantada, e para que a gente possa, a partir disso, receber com mansidão a palavra que foi implantada. É para isso. Nosso ato de preparação em meio a isso, a acolher a palavra, é remover as impurezas, nos olhar, nos analisar, ter essa autoanálise e perceber que tem algo de errado ali dentro de nós. A Bíblia é santa, é pura, ela é perfeita. Então nós vemos aqui dezenas de coisas que nós não estamos conseguindo seguir à risca. Então é nesses lugares que a gente erra, que nós estamos pecando. Nós precisamos pegar uma machadinha, fazer a colheita lá e tirar as ervas daninhas, tirar essa impureza. Claro, nós entendemos que nós não fazemos isso sozinhos, isso é tudo por obra do Espírito Santo, mas Tiago aqui, ele literalmente a sua carta inteira praticamente, ele quer essa vontade, essa intencionalidade em relação ao Evangelho, em relação à luta contra o pecado, em relação a ter esses bons modos, a viver com alegria, a viver de forma digna diante de Deus. Então Tiago aqui ele fala assim: ei, vai lá, vai fundo, briga, luta, acolhe a palavra para que você possa ser preparado, para que você possa ser aperfeiçoado espiritualmente. E o resultado disso é que você, tirando as ervas daninhas, a palavra cria raízes e transforma aquilo que estava ruim, que estava aquele terreno hostil, aquela morte, aquela vida morta em vida, em abundância, em vida plena em Deus, em Cristo Jesus. E graças a Deus por isso. Então, primeiro, nós nascemos da palavra. Segundo, nós acolhemos essa palavra que foi implantada em nós de forma intencional. E terceiro, nós praticamos. No versículo 22 ao versículo 25, vai dizer assim: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos, pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. Como eu disse anteriormente, eu acho que eu acabei falando, mas como eu disse anteriormente, aqui Tiago ele está exortando aquele povo e nos exortando hoje, dizendo assim: ei, meu amigo, ei, Niltinho, não basta ler, ouvir, não basta vir aqui na igreja,
ouvir o Rodrigo ou o Ramon pregar, não basta vir aqui nas quintas-feiras ter aulinha de teologia. É necessário que você pratique isso, você viva isso. Você já nasceu de novo, você tem acolhido a palavra, você tem tirado essas ervas daninhas, mas agora é preciso que você pratique ela, externe ela, faça jus ao que foi plantado em você, floreie, vai para cima. Você já foi plantado, a palavra da vida está em você, agora você tem acolhido, você tem prestado atenção, mas agora você precisa praticar ela. E aqui o alerta, né, novamente, a palavra aqui, ela é como um espelho, ela vai revelar quem nós somos. E o perigo aqui, novamente, é ver-se e nada fazer. O perigo aqui é você olhar no espelho, não se atentar, não prestar atenção, não praticar, talvez não acolher, e simplesmente se virar e esquecer quem você é, e não esquecer do evangelho, esquecer o que é necessário fazer. Esse é o alerta de Tiago. Ei, meu irmão, esteja atento, preste atenção, não esqueça, vá, pratique a palavra, pratique essa semente que foi plantada no seu coração. O benefício de praticar a palavra, meus irmãos, é gerar liberdade e firmeza espiritual. Se hoje nós buscamos isso, liberdade, firmeza espiritual, se hoje a gente quer estar forte em meio às tentações, se hoje a gente quer, em meio a esses momentos de tentações, de perigos, de provações, em que cada um aqui tem uma tentação diferente, seja ela qual for, se você quer sair, passar por essa tentação de forma vitoriosa, de forma bíblica, você precisa praticar a palavra para que você tenha essa firmeza espiritual. Se você não estiver firme espiritualmente, você vai cair. Eu já caí, eu creio que muitos de vocês já caíram em meio a situações como essa, em que vocês olharem, aparecer aquele gigante da tentação, que parece impossível, ou até mesmo que você já tem um pezinho ali que até um pouco gosta dessa tentação, tem aquele pecadinho de estimação, e você olhar para ele e falar assim, é só mais hoje, depois eu peço perdão e está tudo bem. Não, está errado, você só vai vencer esse gigante, você só vai vencer, ou igual eu preguei para as crianças no domingo passado, você só vai vencer o seu Golias se você não tiver medo, como o povo de Israel estava, e estiver firme e forte e com o espírito inabalável e com confiança no Senhor de que você vai conseguir vencer ele. O chamado aqui, novamente, de Tiago você precisa estar atento. Veja-se e faça. Não veja-se e esqueça. Você não vai vencer, nós não vamos vencer o pecado sozinhos, só com essa firmeza espiritual, com a vida de devocional ativa, com a vida de oração ativa, e ativa de verdade, não é acordar de manhã, dar aquela oradinha antes do café da manhã, ou simplesmente antes de dormir, orar para dormir, né? Porque às vezes a pessoa, quando ela está sem sono, o que ela faz? Vou orar, porque daí dá sono, né? Tem o espírito do sono, que vem sei lá de onde, e é o alprazolam, é tudo da vida, é a melatonina celestial, espiritual, na verdade, é a oração. É impressionante. Então não é isso, vida espiritual, vida de oração seja intencional. Quem lembra daquela pregação de silêncio que eu falei, é simplesmente você ser intencional no seu silêncio, você ser intencional nas suas disciplinas espirituais para que você possa praticar a palavra, aplicar a palavra e assim ser aperfeiçoado e não pecar. E quando vier a tentação, meu irmão, você vai estar grandão. Essa é a realidade. Quando nós não estamos assim, quando a nossa vida espiritual está abalada, a gente está indo para o espelho e simplesmente esquecendo o que vimos, esquece.
não vai dar certo. A gente vai ser vencido. E quem vai estar dando risada de nós é Satanás. E Deus triste com a gente. Porque nós não fizemos o que a palavra mandou. Amém? Então, esse é o primeiro ponto. O crente verdadeiro, ele tem a sua vida, meu irmão, centrada na palavra. Então, hoje, se você chega para alguém e fala assim, eu sou um crente, você precisa ter a sua vida pautada e fixada na palavra do Senhor. E quão belo e quão deleitoso que é ler a palavra de Deus. Quão deleitoso, eu não sei para vocês, mas para mim, às vezes é difícil a gente parar e ler. Mas depois que começa, eu não quero parar. Eu não sei vocês, mas comigo é assim. Então, vamos ser intencionais. Eu já quero até meio que trazer uma aplicação prática aqui. Vamos ser intencionais na aplicação da palavra e ter a vida centrada na palavra nessa semana. Vamos mandar versículos uns para os outros. Mandem versículos lá na devocionais, lá no grupo. Sei lá, vamos fazer alguma coisa para que a gente possa se estimular em ler a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Liga para um irmão essa semana. Fala, ei irmão, vamos ler junto, vamos orar junto. Não sei, faça alguma coisa. A gente precisa agir. Tiago aqui, ele está falando assim, ei, vocês precisam agir. Não dá para ficar como está. Vocês não podem cair no mesmo buraco que vocês já caíram há 10 metros atrás. Não dá. Não dá. Ontem, hoje, não dá para cair no mesmo buraco que caiu ontem, antes de ontem. Não dá. Sejam fiéis, sejam ativos. Amém? Então, nós nascemos da palavra, nós acolhemos a palavra e praticamos a palavra. Esse é o primeiro ponto característica. Obrigado. A característica de um crente verdadeiro, de um cristão verdadeiro. O segundo, meus irmãos, é que o crente verdadeiro, esse cristão fervoroso e valoroso, ele tem relacionamentos governados pela palavra. E aí isso a gente vai ver ali nos versículos 19 e 20. Já pode abrir a sua Bíblia aí? Pode deixar ela aberta que a gente vai ler ainda algumas coisinhas. Eu confesso que eu fiquei muito tentado em pregar apenas sobre esses 2 versículos. Quando eu estudei Tiago pela última vez, eu acho que essa foi uma das coisas que mais confrontaram o meu coração. Isso que a gente vai abordar agora. Porque essa é como se fosse a parte real da nossa vida. Não é mesmo? Quando a gente vai ver aí Tiago falando assim, meus amados irmãos, tende certeza disto. Todo homem deve estar pronto a ouvir, ser tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Essa aqui, acho que a vida, parece que Tiago ele escreveu semana passada, isso aqui acho que para todo mundo, não é mesmo? Parece que é um problema crônico aí de fábrica, em que a vida real ela é assim, em que simplesmente nós não vivemos sozinhos, né, gente? Nós somos pessoas, nós temos relacionamentos, nós temos a vida cotidiana e ela envolve comunicação, ela envolve relacionamento, ela envolve emoções, sentimentos, atritos, ela envolve muitas e muitas coisas. E aqui nós percebemos Tiago literalmente, já logo nessa primeira sessão, ele já trazendo essa exortação para essa coisinha que a gente chama de, talvez, de ouvir e falar, que é muito importante. Nós, não sei se vocês sabem, nós falamos em média de 10 mil a 20 mil palavras por dia. Salvo engano, essa quantidade de palavras, ela daria para preencher cerca de 54
a 60 páginas de um livro. É bastante coisa. Às vezes a gente demora um bom tempo para ler 60 páginas de um livro, não é mesmo? Algumas horas, talvez. Então, a nossa vida ela é baseada em falar e ouvir, né? Se estamos acordados, quando estamos acordados, na verdade nós estamos falando, nós estamos ouvindo, nós estamos nos relacionando. Então, aqui a primeira exortação de Tiago é: ei, se você é um crente verdadeiro, que em meio às provações é tentado a pecar, é tentado a não ouvir o teu irmão, é tentado a não ouvir a tua esposa, é tentado a não ouvir o teu amigo, o teu pastor, seja lá quem for, esteja pronto para ouvir. Porque se você quer ser governado pela palavra que foi plantada em você, você acolheu e praticou, você precisa ouvir. Seja tardio a falar, esteja pronto a ouvir. E aqui, meus irmãos, nós percebemos que hoje em dia o nosso interesse em ouvir está se perdendo. Ele está sendo dissipado, vamos assim dizer. Tanto nos nossos relacionamentos, quanto nas nossas amizades. E relacionamento, eu digo aqui, relacionamento familiar, entre marido e mulher, entre pai e filho, mãe e filho, etc. Às vezes a gente perde, a tendência tem sido essa, perdemos um interesse em ouvir. Sempre estamos querendo opinar, sempre estamos querendo ser o dono da verdade, talvez, ou trazer a verdade à tona, porque é isso, igual eu mencionei anteriormente, porque você é aquilo, e não sei o quê, e eu sei, e você fez aquilo, e eu estou errado. E nós nunca estamos dispostos a ouvir e ouvir mesmo aquilo que está sendo trazido. E quando isso acontece, a família ela entra em desarmonia, a sociedade ela fica fragmentada. Nós temos, parece que um Brasil dividido no meio, né, polarizado, tanto pelas questões governamentais e direita e esquerda. E tudo isso porque nós não estamos tendo a capacidade de ouvir de forma real, em que nós paramos e ouvimos. Então, quando o Tiago exorta a gente aqui que nós devemos estar prontos para ouvir, para que a gente seja esse crente verdadeiro, é literalmente a gente ter essa rapidez em escutar primeiramente a Deus, porque aqui, além da vida real, às vezes nós não colocamos nesse lugar de ouvir ao próprio Deus, né? Como eu mencionei lá naquela palavra de disciplinas espirituais sobre o silêncio, em que nós estamos sempre muito ativos e tudo, e nós não ouvimos a palavra de Deus. Aqui é a mesma coisa. Nós perdemos o interesse e nós não estamos sendo mais rápidos em escutar ao Senhor, muito menos quem a gente vive. Então, e aqui a gente não escuta também sequer até mesmo a nossa própria consciência falando, ou o nosso próprio eu, o nosso próprio temor. A gente não tem mais isso. Tiago aqui ele fala: ei, vocês não estão ouvindo nem sequer a sua própria consciência te falando que você não deve falar isso, ou falar aquilo. Você não tem, você está simplesmente jogando tudo e não está ouvindo. Reflita, vai com calma. Ouça, senta, espera. Você está muito rápido, está muito incisivo, vai com calma, escute, seja tardio, seja sábio. Provérbios tem dezenas e dezenas de versículos falando sobre o problema da língua e de como que nós devemos ser sábios, e quando a gente fala às vezes demasiadamente, nós somos tolos. Provérbios tem, eu vou até mencionar alguns aqui daqui a pouco, mas no final das contas, Tiago ele está falando assim: meu amigo, escute, para de falar. Ei, vai com calma. Mais uma vez, a falta de ouvir gera desarmonia e relacionamentos quebrados. Se você não escuta teu marido, minha irmã, e se você não escuta tua esposa, minha irmã, meu irmão,
Se você, irmã, não escuta o teu marido, se você, irmão, não escuta a tua esposa, seu relacionamento quebra. Aleluia. Acertei. Buguei. A falta de ouvir, meus irmãos, gera desarmonia, relacionamentos quebrados. Então, Tiago, mais uma vez, fala assim, gente, vamos escutar. Para de falar. Seja tardio ao falar. A segunda coisa é ser tardio para falar. O que Tiago quer dizer é que devemos refletir primeiro e não falar de imediato. O que temos aqui de uma forma prática é, o que temos a dizer é verdadeiro? É oportuno? Edifica? Transmite graça aos que ouvem? Geralmente, na maioria das vezes, a gente sempre fala antes mesmo até de pensar, de ouvir, de orar, de medir as consequências. Quantas vezes a gente não passa por desconfortos em nossos relacionamentos, no nosso trabalho, ou seja lá onde for, porque a gente simplesmente não pensou no que falou. Quem me conhece sabe que eu já sofri muito por isso, por falar coisas que não devia em momentos inoportunos e coisas sem pensar para às vezes ser engraçado, para poder chamar atenção, para poder. Então isso acontece com a gente todos os dias. E aqui Tiago fala: ei, amigão, seja tardio para falar, escute, calcule, faça essa autoanálise, vê se isso vai ser bom, vai ser edificante. Provérbios 17, versículo 27 e 28, vai dizer assim, que quem controla suas palavras tem conhecimento, e o sereno de espírito é homem de entendimento. Quando se cala, até o tolo passa por sábio, e o que fecha os lábios é visto como homem de entendimento. Provérbios aqui vai trazer essa realidade da fala precipitada e da ira injusta também. Que em meio aos nossos relacionamentos e em meio a em momentos de provação em que às vezes a gente está sem dinheiro e aí você vai conversar com o teu cônjuge e você fala coisas que não deveria falar, fala de forma precipitada, e aí naquele momento às vezes acontece alguma ira completamente injusta um com o outro. Pronto, virou um caos, porque você não foi sábio o suficiente em ouvir primeiro e deixou as suas emoções aflorarem e aí já era. Vocês estão se machucando, vocês estão pecando, falando coisas que não deviam um para o outro, porque por essa falta de ser tardio em falar, em pensar, em calcular. Então, literalmente, Tiago aqui ele vai falar sobre esse arrependimento pelo que dizemos no calor do momento. Sabe aquilo? Eu falei ali no calor do momento, estava tudo muito difícil, a situação deu uma aflorada, eu falei, assim, não queria talvez ter falado isso, mas falou. Não faz sentido. Então por que você falou, já que você não queria ter falado? Falar sem considerar bem o que diz. E aí aqui o Tiago, essa é a exortação dele, e ele fala assim, ei, vocês precisam ter cuidado, não deixem a sua ira e a sua fala, a sua língua destruir as pessoas, destruir quem está ao seu redor, destruir o teu marido, a tua esposa. Por que você está deixando o teu coração que está incendiado, irradiado de ira e de falas danosas machucarem quem você tanto ama? Por que vocês estão fazendo isso? Sejam tardios a falar, pensem, tome cuidado, analisem, faça essa autocobrança, essa autoanálise. Provérbios 18, 21 vai falar assim, a morte e a vida estão em poder da língua. Então as palavras aqui, meus irmãos, e aqui não é sobre a palavra tem poder que a gente às vezes escuta por aí sobre, se você falar que você vai ganhar na Mega Sena, tu vai ganhar. Se você falar que você vai ser promovido, você vai ser promovido.
Não, aqui o contexto desse texto é literalmente as palavras, ela tem poder para dar vida ou para matar. Então, o que você fala para os seus amigos, para o teu irmão da igreja, para o teu chefe, para o teu irmão de verdade, para os teus primos, eles têm poder para matar ou dar vida. Tiago vai falar assim, ei, pensa direito antes de falar. Seja inteligente, seja sábio. Controle o que está aí dentro de você. Amém? E o terceiro e último ponto, em cima desse segundo ponto, né? Seria o 2.3, que Tiago vai falar para que a gente seja tardio para se irar, né? Que vai falar aí na parte B do versículo 20. Aliás, vai falar no versículo 20, no caso. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Provérbios 16, 32 vai dizer assim, que quem tem paciência é melhor que o guerreiro, quem tem domínio próprio é melhor que aquele que conquista uma cidade. Uau! Tiago aqui, ele literalmente nos mostra e diz que a ira humana, meus irmãos, ela é destrutiva e não produz a justiça de Deus. Provérbios também acho que deixa muito, muito claro isso, né? Se você tem paciência, você é melhor até mesmo que o guerreiro mais forte de uma legião, de homens, de um exército inteiro. Quem tem domínio próprio é melhor que um guerreiro ou que um exército inteiro, que aquele que conquista uma cidade. Então, aqui a gente percebe, trazendo para a vida real, que uns atacam e quebram tudo à sua volta quando estão irados. E outros guardam a ira e levam-na para o seu interior. Então a gente percebe essas duas situações quando a gente olha para a ira. Que uns externam, joga aos ares, fala o que tem que falar. Ah, porque eu sou assim, eu falo mesmo o que eu penso. E meus irmãos, eu estou falando isso para mim também, porque eu já tive muito esse discurso de, ei, eu falo porque eu falo o que eu penso, é melhor eu falar o que eu penso, não é? Não, nem sempre. Se o que você está falando, se o que você pensa, o que você está falando é destrutivo, traz morte, fica quieto. Ah, mas o meu temperamento é assim. Meu irmão, vai de joelho para o quarto e pede para que o Senhor molde o teu caráter. Molde de verdade. Deixa a palavra que foi implantada em você florescer mesmo. E aí, dentro dessas duas situações de ou externar ou internalizar essa ira, nós percebemos que muitas pessoas elas tentam encobrir os seus pecados dizendo que são sinceras, que não levam desaforo para casa, que depois de explodirem tudo volta na normalidade. E o problema é que nesse momento de explosão de ira, desse jeitinho dela, elas jogam estilhaços para todos os lados. Tiro, porrada e bomba para todo lado. Alguém que não tem domínio próprio, ele fere e machuca quem está ao seu redor. Já, por outro lado, o congelamento da ira é um mal terrível também. Se você se ira e você não externaliza isso, você vai guardando para dentro de você, você vai para o teu canto, você não conversa, você deixa o seu cônjuge falando sozinho, você, não, vou ficar quieto que é melhor. Aí depois de, 1 mês, 2 meses, você estoura e joga tudo também aos ares. E acabou. Tudo isso porque você também guardou aquilo. Então, essa aparente calma, mas por dentro não está nada calmo, está tudo ruim, está tudo um turbilhão. É como se fosse
como um vulcão adormecido. Por fora, nossa, que lindo, tudo certo, ele está calmo, está tudo bem, mas por dentro tem lava que pode ser extremamente destrutiva, e quando ele explode, ele entra em erupção, ele destrói tudo que está ao redor. Então, é a mesma realidade, só que em situações diferentes. E no final das contas, o que Tiago aqui está nos exortando para essa realidade, para essa da ira, é que é preciso de autodomínio, não de explosões ou implosões de raiva. Então, Tiago fala assim, meu amigo, se controla, seja tardio ao irar. Eu sei que está difícil, eu sei que nesses momentos de provações, às vezes a gente fica extremamente sensível a várias coisas. Eu não consigo nem imaginar quais são as lutas de vocês. Não sei, de alguns eu sei, né, que às vezes a gente tem um pouco mais de proximidade, a gente sabe as lutas de uns dos outros, mas eu não sei a luta de todo mundo. E eu sei que também nesses momentos de luta a gente às vezes é deixado, e aqui o propósito da carta é: nós somos tentados a pecar em meio a esse tempo. Então, se você estiver passando por alguma provação, por algum momento, tenha autodomínio. Peça ajuda ao Senhor, peça ajuda a um irmão. Poxa, eu não estou conseguindo conversar com a minha esposa sobre finanças, não estou conseguindo conversar com o meu parceiro de apartamento, porque, cara, ele deixa tudo daquele jeito. Sei lá, tem N coisas assim. Então peça ajuda, peça que a gente ore por vocês. Mas antes, vá aos pés do Senhor. Vá aos pés do Senhor e peça ajuda a quem pode resolver esse problema, quem pode mudar, trazer regeneração a esse caráter que tá quebrado, que está ruim. Mas, ao mesmo tempo, o Tiago fala: ei, eu sei que você não consegue sozinho, mas tenha esse domínio próprio. Você precisa se cuidar. Você precisa ter cuidado. Chega de explosões de raiva. Chega de ficar guardando, ficar amargurado, cheio de mágoa aí dentro de você. Às vezes, mágoa também é pecado, tá, gente? Não é só falar que eu perdoei, tá tudo certo, mas depois de um tempo você vai perceber que não tá nada bem e você ainda tá magoado. Então, não é porque você não explodiu em ira e não falou nada e pareceu calmo, e o vulcão ainda nem entrou em erupção, mas por dentro você está cheio de mágoa e ira, ainda continua sendo pecado. Por mais que você não externalizou, aquilo ali tá fumegando dentro de você e está destruindo você também. Essa autodestruição da ira não é só para quem está do lado e vai ouvir coisas ruins. Acaba com a gente também. Poxa vida, quantas vezes eu já não perdi a minha paz sequer por um trânsito aqui de Varginha. É verdade, quem já pegou carona comigo fala, sabe, é terrível. E aqui é confessando um pecado para vocês, o Senhor precisa me tratar nisso. Não é o lugar, não é os carros, não são os motoristas, sou eu que estou cheio de ira dentro de mim e que preciso me arrepender. Eu preciso ter domínio próprio. As pessoas não precisam ser incendiadas pela nossa ira, pelo nosso coração corrompido. Então, lembrando, a gente precisa ser prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, para que a gente possa ter relacionamentos governados pela palavra, ter relacionamentos que façam, que representem o que é a palavra, essa semente que foi implantada em nós. E o terceiro e último ponto, meus irmãos, é que o crente verdadeiro, ele tem as suas ações religiosas dirigidas pela palavra. Então, o crente verdadeiro, ele tem as suas ações religiosas dirigidas pela palavra, que é no versículos 26 e 27.
Versículos 26 e 27, meus irmãos, vai dizer assim: se alguém se considera religioso e não refreia sua língua, engana seu coração e sua religião é inútil. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Aqui Tiago, meus irmãos, vai trazer algumas outras verdades muito interessantes acerca da nossa vida cotidiana. E aqui eu diria que ele vai trazer mais para uma realidade, às vezes até mesmo congregacional, né? Essa parte religiosa que a gente diz assim, né? Que a gente vive em comunidade, que a gente nós temos ações dentro da igreja e, enfim, Tiago vai trazer algumas indicações, alguns direcionamentos em relação a isso. E o primeiro deles é, no versículo 16, controle a língua. Então, se o crente verdadeiro, se um crente é verdadeiro, a ação religiosa dele é dirigida pela palavra, e a partir disso ele controla a sua língua. Mateus 12, do versículo 34 e 35, Jesus vai dizer que a língua revela o coração do irmão. Né? Tem fácil aí? Tá. Boa. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro, o homem mau tira coisas boas, mas tira coisas más do seu mau tesouro. Então, Tiago, ele literalmente quer trazer essa realidade que a língua, ela vai revelar o que está dentro do nosso coração. E aí, lembrando, recapitulando, se a gente nascemos de novo, se nós acolhemos a palavra, se nós praticamos a palavra, se nós fomos tardios a orar, tardios em falar, e a gente ouviu bem, só que aí, ao mesmo tempo, nós estamos com o coração errado, a conta não está fechando. E se a gente quer ser um crente verdadeiro, nosso coração tem que estar cheio da palavra do Senhor. Ele tem que estar cheio de coisas que a palavra diz que são boas, que são corretas. E aí, aqui, de uma forma prática, ou até mesmo trazendo para a realidade de hoje, trazendo para a realidade da igreja, dos dias de hoje, a gente percebe algumas coisas que dizem respeito a essa realidade do coração, em que a língua mostra ou revela que o coração daquela pessoa tá cheio, e acontecem algumas coisas no nosso meio, no nosso dia a dia. A primeira delas é maledicência. Quantas vezes a gente não ouviu ou passamos por situações em que algumas conversas de corredores a gente ouviu algum tipo de maledicência, algum tipo de fofoca, algum tipo de palavra impensada, ou algum tipo de conversa indecente, ou aquela mentirinha superficial, acusações maliciosas, ou qualquer tipo de trama que seja oculta para que essa pessoa possa destruir a dignidade de alguém, ou seja lá o que for. Quantas vezes a gente já não viu isso no meio da igreja, meus irmãos? Quantas vezes a gente já não viu isso até mesmo no nosso dia a dia? No trabalho, quem já não passou por esse tipo de coisa sequer mesmo no trabalho? Ah, mas no trabalho está tudo certo. Não está tudo certo. Você precisa ser um bom cristão dentro do trabalho também. Não é só aqui na igreja que não pode rolar maledicência. Não é só aqui na igreja que não pode rolar fofoca. Não. Lá fora é choquei, aqui dentro está tudo certo. No final das contas, o que a gente pode perceber, o que Tiago vai exortar aqui, é que a língua, ela tem um poder destrutivo imenso. E a língua, ela vai mostrar o que esse coração está cheio. Então, se esse coração está cheio de ira, está cheio de maledicência, de espírito de maledicência, vamos assim dizer, de vontade de falar mal das pessoas, cara, isso é destrutivo.
é destrutivo, tanto para a igreja, para a comunidade local, quanto para as pessoas que estão ao seu redor. A boca, a Bíblia vai dizer que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então a língua ela vai atuar como um instrumento revelador do coração aqui. É como se fosse uma radiografia. Sabe, quando você tira uma radiografia ali do seu osso e você consegue ver de forma detalhada como é que está ali por dentro. A mesma coisa é a língua, ela vai expor, ela vai trazer à tona o que está dentro do teu interior, o que está dentro do teu coração. Então, se não há coração puro, aliás, não há coração puro se a língua é impura. E não há língua santa se o coração é um poço de sujeira. As duas coisas elas não andam juntas. Não tem como você falar que você é santo, que você faz aquilo, mas o seu coração está sujo. Ou vice-versa. Não tem como você falar que é santo, sendo que você está falando coisas que são destrutivas. Não tem como. Se você está falando coisas destrutivas, se a sua boca está cheia de maledicência, se sua boca está cheia de ira, está cheia de palavras destrutivas, o teu coração também está. E isso vai trazer a realidade de que, se isso está acontecendo, nós temos um problema e talvez talvez você ou eu não sejamos um crente verdadeiro. E é duro falar isso, eu falo isso com muito temor e medo, talvez, porque quantas vezes a gente já não se colocou num lugar em que a nossa língua falou tantas coisas horríveis para outras pessoas e para situações diversas. Cara, se isso está acontecendo é porque seu coração tá zoado. E isso precisa de oração, precisa de arrependimento e de acolher e praticar a palavra do Senhor. Então, o que a gente pode concluir com isso é que não há cristianismo verdadeiro sem santidade da língua. Então, as duas coisas não andam juntas, meus irmãos. Se o coração ele estiver certo, se o seu coração está posicionado no lugar certo, se o seu coração está posicionado na palavra, está posicionado em Deus, se você realmente é um cristão verdadeiro, temente ao Senhor, que acolheu e praticou a palavra, e que foi tardio em irar, tardio em falar, e estava pronto para ouvir, a sua língua mostrará isso. É isso que Tiago está nos falando aqui. A nossa língua, ela revela o nosso coração. Ai de nós, o Senhor tenha misericórdia disso. Mais uma vez, a língua desgovernada é igual a uma religião vazia. E uma língua controlada, uma língua controlada, boa, ela demonstra uma fé verdadeira. Uma segunda coisa que a gente pode ver nesse terceiro ponto é sobre uma vida santa. Tiago vai exortar, falar sobre viver uma vida santa, que é na parte B do versículo 27, que vai falar assim, que é aqui, ó. Eu vou ler o versículo inteiro, mais fácil. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Aqui, Tiago ele vai trazer essa realidade que nós vivemos em um mundo caído. Né? Nós vivemos em um mundo, infelizmente, contaminado pelo pecado. Um mundo em que necessita da graça de Deus também. Um mundo que ele não era como ele foi criado. Então, para que a gente possa demonstrar a nossa fé verdadeira, para que a gente possa demonstrar que somos cristãos e um crente verdadeiro no Senhor e temente, nós precisamos ter essa vida santa, a gente não sermos contaminados pelo mundo. E aqui, quando ele fala sobre não se contaminar pelo mundo, não é somente sobre não se conformar com os valores corruptos,
mas é literalmente manter-se separado do sistema de valores corrompidos, impuros, imorais e sem responsabilidade. Então não é só simplesmente talvez ignorar ou se acomodar ou tá tudo bem, é literalmente estar separado, não se deixar contaminar por isso, não se deixar ser vencido pela maldade do mundo. É literalmente viver separado para Deus. Santidade aqui é olhar para o mundo e falar assim, eu não faço parte disso, eu sou do Senhor. Vivemos assim como nos dias de Tiago, meus irmãos, em um tempo marcado pela impureza moral. Essa é a realidade dos nossos dias de hoje. Onde a gente passa, por onde a gente anda, ou que a gente vê na internet, ou que a gente escuta no rádio, nos noticiários, enfim. Cara, em tudo da nossa vida a gente percebe que nós vivemos um tempo marcado por uma impureza moral gigantesca. E, assim, não é só depois de adulto, não. As crianças hoje em dia, elas têm passado por isso. Não sei, provavelmente, talvez na época de algumas pessoas mais velhas que eu, era talvez um pouco diferente, mas na minha época até que era tranquilo assistir desenho. Hoje em dia, cara, se você não tomar cuidado, teu filho e tua filha estão vendo coisas assim terríveis sobre moralidade sexual com 4, 3 anos de idade. Cara, a gente está encharcado de impureza moral. Então, o perigo de sermos contaminados pelo mundo, seja por meio dessas diversões, conteúdos no Insta, música ou pela rotina mesmo, cotidiana, ela é uma realidade real e conhecida. Mas a exortação de Tiago é clara. Devemos nos manter livres da influência do mundo e não permitir que a nossa vida, meus irmãos, seja corrompida por ela. A gente precisa estar atento. Tiago fala assim, estejam atentos, não sejam contaminados por esse mundo caído. Se você quer demonstrar santidade, se você quer demonstrar que você é um cristão verdadeiro, não deixa as coisas que acontecem mancharem quem você é. Não deixem as coisas que acontecem podarem as flores que nasceram da semente da palavra de Deus. Esse é o chamado de Tiago, a gente viver uma vida santa, que envolve tudo isso que eu falei acima. E por fim tem um bônusinho que é muito legal, que às vezes eu acho que olhando para a realidade atual, posso assim talvez dizer do Brasil, do mundo, não sei, talvez, que Tiago ele vai falar que, se você é um crente verdadeiro, que cuida de tudo isso que a gente falou há alguns minutos atrás, que você cuida da sua língua, que você escuta, que você não se deixa contaminar pelo mundo, que sua religião ela é verdadeira, ela é boa, ela é inabalável. Vai cuidar dos necessitados, cuida deles. Visitar órfãos e as viúvas, aqui que Tiago menciona, não é simplesmente um simples gesto de piedade formal, ou fazer porque talvez precisa ser feito, ou não é dó fazer porque você tem dó. Olha que dó. Quem já deu dinheiro para alguma pessoa na rua e falou assim, poxa, que dó. Não é sobre isso que Tiago aqui está falando. Ele está literalmente falando assim, isso aqui não é um desencargo de consciência não seu. Meu irmão, isso aqui não é para que você, sei lá, dê uma esmolinha, não. Você dê um dinheirinho ali para ele ficar feliz, ele comprar comidinha do dia, seja lá o que for. Trata-se de socorro, de envolvimento, de empatia. Se a nossa religião ela é formada e está firme na rocha e na balada, que é Jesus, nós olharíamos para as viúvas e para os órfãos com olhares de amor e com um olhar de compaixão manifestada, sabe? Com ajuda concreta. Literalmente você ser incisivo nisso, trazer socorro para esses irmãos. E aí, fazendo até um paralelo sobre ouvir ou falar,
Às vezes, mais importante do que você dar um dinheiro, você precisa ouvir aquele irmão, ouvir aquela pessoa que está na rua, ouvir aquele órfão, ouvir aquela viúva. Converse com ela, converse com aquelas crianças. Traga socorro, traga compaixão, manifeste a palavra que foi plantada em você. Pratique a palavra que foi implantada em você. Não venha com palavras de ódio ou com, poxa, o cara vai pegar o dinheiro e vai levar, vai comprar droga. Quem já fez isso? Quem já não falou isso? Traga socorro, demonstre compaixão com ajuda concreta e no suprimento das necessidades reais daqueles que carecem e sofrem. Nós, povo de Deus, nós fomos chamados a cuidar dos que sofrem. Essa é a religião real. Essa é a fé verdadeira. Nós já fomos cuidados um dia. Nós já fomos resgatados um dia. Graças a Deus que hoje a gente não, às vezes nós não somos nem órfãos, nem fomos órfãos, nem fomos viúvas ou viúvos. Ou seja, graças a Deus a gente não está na rua. Mas o evangelho é esse, é cuidar. Jesus fez isso. Nos evangelhos a gente vê claramente Jesus cuidando das pessoas que precisavam. A religião verdadeira, ela se expressa em compaixão prática. E isso também vale para os outros pontos que a gente mencionou anteriormente. A sua fé verdadeira, se você é um crente verdadeiro, ela vai tratar de questões práticas. Tiago ele vai falar sobre isso nos capítulos seguintes, né? Sobre a fé, acho que é no capítulo 3, inclusive, eu não lembro. Vai falar sobre se você não pratica a sua fé com obras, ela não vale de nada, né? Mais ou menos assim, eu não lembro o texto corretamente. E não vou estender aqui para isso, porque esse não é o teor da mensagem. Mas no final das contas a gente percebe que Tiago ele vai trazer questões práticas para a gente, para que a gente cuide da nossa língua, do nosso ouvir, do nosso falar, do que a gente pensa, da nossa ira, do nosso coração, para que a gente possa ser um crente real, um cristão real, aquele que vive de acordo como Cristo viveu. E quão difícil é isso, meus irmãos? Quão difícil é olhar, ver aquele texto de 1 João, que ele vai falar assim, ande da forma que Cristo viveu, alguma coisa assim também. Ter TDAH e lembrar dos textos é muito difícil às vezes, confesso. Mas é muito difícil. E parece que Tiago fala com uma naturalidade como se fosse fácil. Não, não é fácil. Tudo isso que eu falei aqui para vocês, eu já passei um dia, às vezes passo. Vocês com certeza já passaram por várias situações como essa e eu sei que não é fácil, mas graças a Deus nós temos algo que muitas pessoas não têm. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós e a gente tem a pessoa certa que pode nos ajudar nesses momentos com essas coisas, que é o próprio Espírito Santo. Ele plantou a semente da palavra em nós. Ele plantou a divina semente, a palavra do Evangelho em nós. Ele nos trouxe vida e por isso nós podemos olhar para todas as situações e falar assim, Espírito Santo me ajuda porque está difícil. As provações estão bravas, as tentações estão gigantescas. Eu estou querendo explodir, eu estou querendo falar o que eu não devo, eu estou querendo destruir as pessoas, eu não estou querendo ajudar os órfãos e as viúvas. Me ajuda. Tenha compaixão de mim e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ajudar. Mas você vai precisar também se ajudar nisso. Domínio próprio. Seja incisivo. Vale a palavra. Se encha. Se encha com a palavra de Deus. Para que você seja espiritualmente fortalecido. Então, como conclusão, e se o time já quiser subir, Tiago vai mostrar que a religião verdadeira, meus irmãos, ou que o cristão verdadeiro, às vezes é mais que ritos, né? É mais do que liturgias, ou mais do que
um louvor legal, é mais do que uma igreja bacana com parede branca ou preta. Literalmente viver a palavra, é viver a semente que foi plantada, é governar esses relacionamentos com mansidão pela palavra de Deus também, e praticar a fé em ações concretas. Então, viver a palavra, governar relacionamentos através da palavra e praticar a fé de forma com ações concretas e verdadeiras. Então, as evidências são essas: nascer da palavra, colher, praticar, para que a gente possa ter esses relacionamentos transformados e não destruídos, e ações que sejam puras e santas, com mansidão, com literalmente carinho, amor, compaixão. É isso que Tiago nos exorta e nos pede. E pede para aquele povo que estava vivendo uma situação difícil. Algumas aplicações práticas para isso que a gente possa fazer juntos essa semana. E aí, se vocês já quiserem ficar de pé para que a gente possa orar, eu vou ser bem rápido. Em relação a tudo isso que eu falei, a gente poderia ter feito pelo menos umas 2 ou 3 palavras diferentes aqui, eu tenho certeza. Mas tínhamos que dar continuidade ao capítulo. Nós podemos aprender algumas coisas e tomar algumas atitudes práticas mesmo, para que tudo isso que eu falei seja resolvido ou melhorado. Então, tenha uma leitura bíblica, meditação pessoal, combater essa autoenganação, não se contente apenas com conhecer verdades, pergunte-se o que essa passagem revela a mim, o que precisa mudar em mim, Senhor, o que está errado nessa autoavaliação. Compartilhe, aproveite. Quando depois você fizer isso, compartilhe com os irmãos o que Deus tem falado pela palavra com você. Prestação de contas vai ajudar a transformar a teoria em verdade, em realidade. Para os relacionamentos, para que eles sejam governados pela palavra, estejam prontos a ouvir, meus irmãos. Pratique essa escutativa em casa, com seus filhos, com seus maridos, esposas, com as pessoas do seu trabalho. Esteja na igreja, desafie-se a ouvir sem interromper, sem preparar a resposta, apenas ouça. Faça isso, tente isso. Seja tardio para falar também, antes de reagir a uma discussão, pensa, faz uma pausa, tira 10 minutinhos. Faça isso. Se você está no meio de uma discussão com teu marido, com a tua esposa, para um minuto, fala: ei, eu acho que nós estamos passando os limites, vamos tirar 10 minutinhos para a gente pensar, antes da gente se irar e antes da gente perder o controle. Estabeleça estratégias com isso. Tô quase um psicólogo aqui, né? Que isso? O santo Fidel, às vezes ele... Vulgo meu psicólogo melhor, o santo. E por último, para essas ações religiosas, que elas sejam dirigidas pela palavra, controle a tua língua. Antes de postar, às vezes comentar algo lá no Instagram, que às vezes acontece a gente fazer isso também, não é só em conversas paralelas, não. Se pergunte, isso edifica? Isso agride? Isso glorifica a Deus? O que eu estou falando, o que eu estou pensando, o que o meu coração está sentindo, glorifica o Senhor? Tome cuidado. E por último, tenha cuidado com os necessitados. Olhe para eles. Peça para que o Senhor te derrame sobre você compaixão e graça sobre as pessoas que precisam de cuidado. Às vezes eu sinto que a gente perdeu isso no meio do caminho. Às vezes a gente olha, às vezes tanto para a gente, para a nossa situação, para a nossa realidade, a gente esquece que tem muita gente precisando de acolhimento, precisando ouvir a palavra, precisando ouvir sobre o Evangelho, precisando ouvir que o Senhor ama elas, precisando de comida talvez. Então vamos pegar todas essas coisas e tentar aplicar durante a semana. O que vocês acham? Vocês acham isso bom? Amém? Graças a Deus. Vamos orar então.
Senhor, muito obrigado porque o Senhor falou conosco nesta manhã. Obrigado porque claramente nós sentimos a Tua presença aqui hoje. Claramente nós sentimos o Teu poder aqui hoje. Mais uma vez, Senhor, obrigado porque a Tua palavra é eficaz. Obrigado porque a Tua palavra ela constrange o nosso coração, ela traz direcionamento, a Sua palavra ela traz clareza para as coisas que estão erradas dentro do nosso coração. Então eu te peço que o Senhor mova o nosso coração nessa próxima semana. Lembra-nos, Senhor, do que foi falado hoje, de que nós precisamos ouvir, de que nós precisamos ser tardios em falar, tardio em irar, que a gente precisa tomar cuidado com as nossas palavras, que a gente precisa cuidar dos órfãos, das viúvas. Faça-nos lembrar que nós precisamos acolher a palavra, que nós precisamos praticar isso, Senhor, essas ações. A gente precisa praticar o que a gente vive, o que o Senhor mandou a gente fazer. Ó Deus, tenha misericórdia de nós se nós destruímos relacionamentos com o nosso linguajar. Não tenha misericórdia de nós se o que saiu da nossa boca foi destrutivo, se foi para machucar, se foi para ferir. Eu te peço que o Senhor nos perdoe os nossos pecados, Senhor, perdoe o nosso coração caído, Deus. E eu te peço que o Senhor, a partir de agora, tire toda a ira, todas essas palavras ruins dentro de nós, e derrame palavras de amor, palavras de compaixão, palavras de graça, palavras de misericórdia, para que quem estiver ao nosso redor possa ser impactado pelo Evangelho, por essa semente, essa divina semente que foi implantada dentro de nós. Que a gente possa, Senhor, que as nossas palavras possam trazer vida e não morte. Que o nosso ouvir seja eficaz também e gracioso. Que as nossas ações elas sejam pautadas na palavra com compaixão, Deus. É isso que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus.